o tema da nossa aula são os conceitos iniciais sobre o eletromagnetismo. A ideia aqui é discutir realmente aqueles conceitos básicos, para que a gente possa entender melhor os fenômenos magnéticos. Para isso, eu trouxe alguns aspectos históricos importantes para a nossa reflexão. Tá? E aí, assim, ao longo da história da humanidade, as épocas em que os fenômenos magnéticos chamaram mais atenção, elas estão, digamos assim, sintetizadas, né, resumidas nesse pequeno trecho que eu coloquei aqui para vocês, tá? O registro mais antigo que a gente poderia citar seria lá na Antiguidade, no caso aqui especificamente, né, a questão do século VI a.C., quando Tales de Mileto, lá na Grécia, ele faz as primeiras observações sobre fenômenos envolvendo uma pedra, né, um mineral encontrado ali na região da Magnésia, lá na Grécia. Por conta disso, essa pedra ela ficou conhecida como magnetita, e ele observou que ela era capaz de atrair alguns metais. E aqui eu coloquei como sendo um dos fatos mais antigos, né, um dos registros mais antigos, mas, na verdade, existem alguns registros também lá da China, bem anteriores ao século VI, no caso, né, mas que eles não são tão conhecidos assim. Porém, esses registros, eles levam a gente a concluir que os chineses, bem antes dos gregos, eles já tinham feito algumas observações nesse sentido sobre os fenômenos magnéticos, tá? E além de Tales de Mileto, existem outros pensadores também que se dedicaram a entender um pouquinho desse fenômeno magnético. Só sintetizando aqui, o trabalho, né, as reflexões, os estudos registrados por Tales de Mileto é o que ganha mais destaque, como eu falei anteriormente, ok? E um outro aspecto interessante que a gente poderia citar aqui também é que, além dessas observações sobre os fenômenos magnéticos, esses filósofos antigos, né, esses pensadores antigos, inclusive, o próprio Tales, eles também faziam investigações a respeito, né, dos fenômenos elétricos que também já eram observados na época. Mas até então, magnetismo e eletricidade eram entendidos como duas coisas diferentes. Conforme eu vou falar daqui a pouco, essa questão do eletromagnetismo como sendo uma única coisa, ela só vai surgir lá no século XIX. Tá? Bom, um outro fato interessante para a gente citar aqui, e aí já é fazendo referência novamente aos chineses, é a invenção da bússola, lá no século XI, né? E aí o funcionamento, o princípio de funcionamento da bússola, ele envolve o magnetismo. E a gente pode citar também a questão, né, do ano de 1600, finalzinho do século XVI, né, essa mudança para o século XVII, um inglês, né, um médico inglês chamado William Gilbert, ele desenvolveu alguns estudos sobre magnetismo, assim como Thales, também sobre eletricidade, tá? E no caso desses estudos de Gilbert, eles são considerados
bem mais significativos, considerando as conclusões que ele conseguiu chegar, tá? Depois, né, alguns séculos depois, século XIX, é que realmente alguns experimentos científicos mais detalhados ali puderam comprovar que, na verdade, magnetismo e eletricidade eram fenômenos de mesma natureza, e a partir de então você tem o termo eletromagnetismo como sendo uma área do conhecimento da física, né, e não mais a eletricidade e o magnetismo de forma separada, ok? Bom, mas aí a gente chega na questão dos ímãs, tá? O que acontece? Conforme eu falei, a gente tem a questão da magnetita, que seria o ímã natural, né? Esse minério que a gente encontra na natureza. A magnetita, ela tem ali na sua composição um óxido, né? Pensando agora na questão da química, a gente tem lá o tetróxido de triferro, ok? E esse seria, então, o ímã natural. A maior parte dos ímãs que a gente faz uso hoje em dia são ímãs artificiais. E, no caso, a existência dos ímãs artificiais, né, a fabricação de ímãs, isso é possível por conta do fato de que alguns materiais, geralmente aquelas substâncias que contêm ferro na sua composição, elas podem se imantar, né? Ou seja, elas, antes, objetos que não tinham propriedades magnéticas, elas podem passar por um processo e, a partir de então, apresentar essas propriedades magnéticas. Um exemplo bastante comum seria uma liga metálica formada por ferro, alumínio, níquel, cobre e cobalto. Ela é conhecida como alnico. E tem também um ímã artificial bastante conhecido, que é chamado de ferrite, que aí, no caso, já é um outro tipo de ímã. Ele é feito de materiais cerâmicos, tá? E esse processo de você pegar um objeto não magnetizado e provocar a sua imantação, ou seja, torná-lo magnético, esse processo é chamado de indução magnética, tá? Só toma cuidado para não confundir com a indução eletromagnética, que já vai envolver um outro aspecto que vocês vão poder ver futuramente, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Os ímãs, eles têm algumas propriedades muito importantes para que a gente possa investigar os fenômenos eletromagnéticos. E aí é importante destacar que quando você tem um ímã, ele pode apresentar ali de diferentes formas. A gente tem o ímã em forma de barra, o ímã nesse formato de ferradura, nesse formato da letra U, um anel, né, no formato de anel, no formato de disco, esfera, enfim. Existem diversas possibilidades quanto a isso. Porém, independente do formato que esse objeto vai ter, é importante a gente reconhecer ali sempre a existência de dois polos, que a gente chama de polo norte e de polo sul, tá? O motivo desses nomes também envolve algo histórico, né, um fato histórico, e está relacionada com uma outra propriedade que a gente vai falar daqui a pouco, que é o alinhamento magnético, tá? Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dele. Alinhamento magnético, perdão, alinhamento espontâneo, tá certo? E aí é o seguinte, olha só, no caso, quando a gente pensa nas interações, enquanto uma propriedade dos ímãs,
a gente pode, num primeiro momento, refletir sobre o que acontece quando você coloca um ímã perto de outro, né? Então, estou pensando nessa interação entre dois ímãs, ok? Quando eu falo interação, eu estou pensando na força que eles vão, por meio da qual eles vão interagir ali, tá? Essa força, ela pode ser atrativa, né? Eu posso ter ali a atração, ou ela pode ser repulsiva. Eu posso ter a repulsão, ok? E aí, quando é que acontece a atração? A atração, ela vai acontecer quando eu aproximo polos diferentes desses dois ímãs, né? Ou seja, polo norte atrai polo sul, tá? Enquanto que a repulsão, ela vai se manifestar quando eu tento aproximar polo norte, ou polo sul e polo sul. Portanto, a força de repulsão, né, a força repulsiva, ela ocorre ali quando você tem aproximação de polos iguais, ok? Agora, se eu penso na questão da interação entre um ímã e um objeto não imantado, o que será que pode acontecer? Tá? Eu coloquei aqui duas situações. Na primeira delas, a gente tem um ímã se aproximando de um prego, ok? E aqui na segunda, eu tenho um ímã se aproximando de um lápis. O que vocês acham que vai acontecer na primeira situação? Quando eu tenho o ímã próximo de um prego, por exemplo. O ímã vai pro prego. O prego vai pro ímã. O prego vai Isso. ser atraído pelo ímã. É errado eu falar que o ímã vai ser atraído pelo prego? Não, não. O prego não tem capacidade magnetismo, não tem? Então, pensando em propriedade magnética, a gente está ali o prego não imantado, né? Porém, nessa ideia da interação, falar que o prego atrai o ímã não é errado, porque entra naquela ideia da terceira lei de Newton, né, da ação e reação, tá? Então eu posso pensar também aqui nessa ideia da força atrativa pela terceira lei de Newton, ação e reação. Então tanto faz se você diz que é o prego atrai o ímã, ou o que é mais comum a gente dizer, né, que o ímã vai atrair o prego, tá? Então não é errado. Tanto a forma como o João Paulo falou e depois foi corrigir, como a forma como o William colocou, as duas estão corretas, tá? O importante é dizer que realmente, nesse caso, provavelmente vai acontecer a atração. Geralmente, os pregos, eles são atraídos pelos ímãs, tá? E no caso do lápis? Quando eu aproximo o lápis do ímã, o que vai acontecer entre os dois? Nada. Perfeito. Nada. Não há interação quando eu penso, né, no próximo ali ao lápis, tá? No primeiro caso, com o prego, como a gente falou, ocorre a atração, ok? E no caso aqui do lápis, não vai haver essa interação, não vai acontecer nada. Com base nesse fato, porque veja bem, é importante a gente reforçar isso. Se é interação entre dois ímãs, eu tenho as duas possibilidades, certo? Atração ou repulsão. Uma delas vai acontecer porque dois ímãs vão interagir entre si do ponto de vista magnético, tá? Quando eu penso na interação entre um ímã e um material não imantado, eu também tenho duas possibilidades, mas uma delas é justamente a interação não acontecer.
Porque se ela acontecer, para esse objeto não magnetizado, necessariamente vai ter que ser a atração, não vai ser a repulsão. A repulsão ela só manifesta quando você tem ímã e outro ímã, tá? Com base nessa interação entre ímã e material não imantado, a gente costuma fazer uma classificação um pouco mais simples, em que você diz que aquele material que sofre interação com, no caso, é atraído, apesar de não estar imantado, ele é um material ferromagnético, tá? Enquanto que aquele material que não sofre interação nenhuma, né, não sofre nenhuma influência do campo magnético ali gerado pelo ímã, esse material a gente vai dizer que ele é um material não ferromagnético, ok? Os materiais ferromagnéticos, eles são classificados dessa maneira justamente porque, de modo geral, eles possuem ali ferro na sua composição, ok? Porém, tem situações em que mesmo aquele material contendo ferro, ele não é atraído pelo ímã, certo? Então, vai depender do objeto que a gente tem ali, qual é a composição de ferro, digamos assim, que ele apresenta, tá? A maior parte dos pregos, né, no exemplo que eu usei, eles são formados ali por uma composição específica de ferro que permite essa interação e ele acaba sendo atraído, tá? Mas existem alguns pregos, né, que eles são... Prego, geralmente, ele é fabricado usando aço, né? O aço, ele também é uma liga metálica que vai conter ali o ferro, mas também o carbono. Então, dependendo da proporção que se usa entre ferro e carbono, aquele aço ele acaba não sofrendo atração pelo ímã, tá? Mas, de modo geral, a maior parte dos pregos, né, que a gente usou aqui como exemplo, eles são atraídos por ímãs, ok? Tudo bem até aqui? Tudo. Beleza. Bom, a questão do alinhamento espontâneo, né, que acabou dando, inclusive, referência para se nomear o polo norte e o polo sul do ímã, tá? O que é isso? Quando você pendura um ímã, né, você mantém um ímã suspenso por uma linha, um barbante, por exemplo, você vai perceber que ele tende a se alinhar de uma forma espontânea, né, de uma forma natural, mais ou menos ali na direção norte-sul geográfica, tá? Isso vai ser fundamental porque foi com base nessa propriedade, né, do alinhamento espontâneo que as bússolas puderam ser criadas, tá? Mas essa propriedade, o alinhamento espontâneo, ela determina para a gente uma conclusão bastante importante, que é o fato de que o nosso planeta, na verdade, ele é um grande ímã, né? Ele tem propriedades magnéticas, tá? Porém, tem um detalhe que é importante a gente perceber aqui, olha. Talvez essa escolha, né, de polo norte, polo sul, para nomear essas duas partes do ímã, fazendo comparação com o polo norte e o polo sul geográfico, não foi exatamente uma ideia muito feliz de quem teve. Por quê? Vamos pensar um pouquinho, olha só. De que maneira acontece a interação entre dois ímãs? A gente falou agora há pouco que polos diferentes que se atraem. Quando a gente observa
que o ímã suspenso, ele tende a se alinhar nessa direção norte-sul, o que as pessoas fizeram, né? As pessoas resolveram fazer. Aquela parte do ímã que está apontando para o polo norte do nosso planeta, né? No caso, o polo norte geográfico, vamos chamar essa parte de polo norte, certo? Enquanto que aquele outro lado, que no caso vai estar apontando para o sul geográfico, vamos chamar de polo sul. Mas aí você tem uma incoerência, porque eu preciso de polos diferentes para ter a atração. Se o polo norte magnético, que está identificado aqui como sendo essa parte vermelha do ímã, geralmente é esse o padrão que se usa, tá? Nas representações. Quando você faz esse código de cores, não é uma regra, né? Mas geralmente é assim que vocês vão observar. O polo norte ele está identificado pela cor vermelha e o polo sul pela cor azul, ok? Mas o fato é o seguinte, olha só. Se essa parte vermelha, que eu chamei de polo norte, ela está apontando mais ou menos ali para o polo norte geográfico, significa que esse polo norte geográfico, na verdade, ele não pode ser um polo norte magnético. Porque se ele for um polo norte magnético, ele não iria atrair o norte magnético desse ímã. Afinal de contas, polos iguais se repelem, tá? Então, uma conclusão importante para a gente tirar daqui é que o polo norte geográfico do nosso planeta é, na verdade, um polo sul magnético, porque, do contrário, ele não atrairia aquele lado do ímã que eu também estou chamando de polo norte, tá? Consequentemente, o polo sul geográfico do nosso planeta, ele sim é que vai ser o norte magnético, considerando a Terra como um grande ímã, tá? Então, cuidado para não confundir. Polos magnéticos não coincidem com polos geográficos, mesmo a Terra sendo esse grande ímã que a gente está falando aqui, tá? Pelo motivo da interação entre ímãs que a gente discutiu agora há pouco. Eu preciso de polos magnéticos diferentes para que a atração ocorra, tá? Além desse fato de que o polo norte geográfico eu vou entender como sendo um sul magnético, ainda tem um outro detalhe. O ponto do nosso planeta onde você estabelece ali como sendo o polo norte geográfico, ele não está exatamente, né, ele não coincide com o ponto onde eu tenho o sul magnético. Por isso que aqui eu coloquei numa direção quase paralela à direção norte-sul. Ou seja, na verdade, a nossa bússola, né, que é um objeto historicamente bastante importante, porque lembrar que a bússola ela foi muito usada na época das navegações, lá antigamente, né, e as navegações elas foram fundamentais para que a gente tivesse a sociedade, né, da forma como a gente tem hoje, essa expansão territorial que foi acontecendo, tá? O funcionamento dela, as pessoas que a utilizavam tinham consciência desse fato, de que existe, na verdade, a questão da declinação magnética, ou seja, quando eu penso no eixo magnético, né, que define os polos norte e sul para o nosso planeta, esse eixo ele não vai coincidir com o eixo de rotação, que esse sim define os polos geográficos, né? Existe uma declinação, ou seja, um ângulo entre eles, tá? Então, algumas correções eram preciso, era necessário se fazer ao você usar a bússola,
E era importante que a pessoa responsável por isso tivesse um grande conhecimento a respeito do fato, porque também cada região do planeta existe ali a questão das declinações corretas, né, que você precisa considerar, entendeu? Isso varia de um local para o outro, tá? Mas o fato é o seguinte, o que precisa ficar dessa discussão aqui? O polo norte magnético, eu não sei se vocês estão percebendo aqui, está representado pela letra N mais M minúscula, né, norte magnético, não vai coincidir com o que está representado aqui por NG, norte geográfico. Existe um ângulo entre eles, tá? Na verdade, esse ângulo ele vai mudando ao longo do tempo. Acredita-se que em algum momento no passado havia, né, essa coincidência entre os polos magnéticos e geográficos, ok? Mas ao longo dos anos, e quando eu falo ao longo dos anos, eu estou pensando numa escala de tempo bem grande, tá? Esse declínio, ele começou a acontecer e ele vai continuar acontecendo. Acredita-se que no futuro o polo norte geográfico vai sim coincidir com o polo norte magnético, tá? Mas por enquanto o que a gente pode falar é o seguinte, olha, falando no planeta, tá, gente? Aqui eu, na figura, eu estou pensando na bússola, então é norte magnético da bússola e norte geográfico do nosso planeta, que no fundo é um sul magnético. O que eu estou falando agora é que num futuro bem distante, o sul magnético do nosso planeta, ele realmente vai estar aqui no polo sul geográfico, tá? Mas para isso acontecer, a gente precisa de muito e muito e muito e muito tempo, tá? Cuidado que essa parte ela costuma ser bem confusa, apesar de simples, tá? Como a gente fica falando de polo magnético, polo geográfico, às vezes bagunça um pouco a cabeça, mas é importante ter isso em mente. O polo norte geográfico do nosso planeta, ele está mais ou menos perto, né? Ele está ali para as bandas do polo sul magnético do nosso planeta, tá? Da mesma maneira que o polo sul geográfico do planeta Terra, ele está próximo, mas não no mesmo ponto, que o polo norte magnético do nosso planeta. Ok? Tudo bem aqui? Tudo. Beleza. Bom, uma outra propriedade importante, né? A questão da inseparabilidade dos polos. O que isso significa? Vamos supor que eu pegue um ímã, no caso aqui, para facilitar essa reflexão, eu vou imaginar um ímã na forma de barra. E você quebre esse ímã em duas partes. As duas partes que vão se formar, elas vão ter os dois polos, polo norte e polo sul. Não dá para você ter o monopolo magnético. Não existe ímã de um polo só. O ímã é sempre um dipolo, ou seja, tem a parte norte e a parte sul magnética, tá? Isso é motivo de, digamos assim, é algo que intriga os cientistas e costuma ser objeto de pesquisa também ali, principalmente entre os físicos, né? Essa tentativa de se obter o monopolo magnético, mas até hoje isso nunca foi obtido. Sempre você tem polo norte e polo sul, tá? Não dá para você isolar e ter ali um objeto com um polo só, ok? Esse é um ponto importante para a gente considerar. Então, olha só,
naquele ímã inicial que eu tinha, aquele lado do objeto que era polo norte, continua sendo um polo norte. Mas na quebra ali, nessa separação que aconteceu, o polo sul, ele se manifesta nessa partezinha aqui, né, que eu estou destacando, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos de exercício, só para a gente poder ter uma ideia, né, do que vocês vão encontrar lá na lista, ok? No exemplo 1, a gente tem essa situação, olha só. Um ímã em forma de barra é fixado numa mesa horizontal. Um outro ímã semelhante, mas de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição ao lado, é repelido para a direita. Quebra-se esse ímã ao meio e, utilizando as duas metades, fazem-se 4 experiências representadas nas figuras 1, 2, 3 e 4, em que as metades são colocadas uma de cada vez nas proximidades do ímã fixo. Que tipo de interação ocorre em cada uma das 4 experiências realizadas? Tá? Pessoal, então olha só. O que acontece aqui? O exercício está me dizendo que esse ímã, né, de polaridade conhecida, ele acaba sendo... ele acaba repelindo o outro ímã, cuja polaridade a gente não conhece, e que foi indicado pelas letras A e T. Mas nessa situação, em que você aproximou o polo sul do ímã conhecido, dessa extremidade indicada pela letra A. Qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui, na opinião de vocês? No primeiro, quando os ímãs estão quebrados, o NT eles vai repelir. No segundo, SA vai juntar. Tá, mas No só um terceiro, instantinho, João, antes de você pensar já nessas conclusões, tá? Antes do ímã de polaridade desconhecida ter sido dividido, que seria essa parte aqui embaixo, né? O que eu queria que vocês me dissessem é o seguinte, olha só. Pegando essa situação aqui da repulsão, certo? Ó, pegando essa parte aqui da figura. Está dizendo que quando você aproximou as duas extremidades, né, dos 2 ímãs, houve repulsão, beleza. Eu sei que esse lado é um polo sul, certo? E esse polo sul repeliu esse lado aqui, que eu estou indicando pela letra A. Que conclusão que você vai tirar daqui? Que é Polo Sul também. Isso, muito bem. Né? Se eu tive repulsão, é porque os polos são iguais. Portanto, essa extremidade A, na verdade, ela é um polo sul. Beleza? Se a extremidade A é um polo sul, o que eu posso concluir a respeito da extremidade T? Norte. Por que a extremidade T não pode ser um polo sul também? porque tem que ter 2 polos, norte e sul. Perfeito. Exatamente. Não há monopolo magnético, né? Se o lado A desse ímã em forma de barra, ele já é um polo sul, não tem como o outro lado, né, ser o polo norte. Tem um monopolo magnético, beleza. Então agora ficou mais fácil, olha só. Aqui na primeira experiência, você aproximou o polo norte desse ímã,
do lado T, que é um polo norte também. Então, o que eu vou concluir aqui? Que tipo de interação vai acontecer entre essas duas partes? Eles vão juntar, qual é o termo? Eu esqueci agora. Ó, você tem um polo norte do primeiro ímã, e esse lado T, ele é o quê? Ah, não, ele é norte também, ele vai repelir. Isso, exatamente. Vai acontecer a repulsão entre eles, isso mesmo. Eles vão se repelir, tá? Então, aqui, eu posso realmente escrever, no primeiro experimento, vai acontecer ali uma repulsão, né? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, eu tenho aqui repulsão. Ok. Vou para o segundo experimento, tá? Bom, aqui eu esqueci de mencionar esse fato, mas é importante a gente destacar, olha só. O ímã de polaridade até então desconhecida, mas que a gente já concluiu qual polo é cada extremidade, ele foi dividido ao meio, né? Eu tenho agora aqui as duas partes desse ímã. Esse lado que está indicado pela letra A, eu sei, né, que ele é um polo sul. E aqui a letra T, ele é um polo norte. Pegando essa primeira parte, se aqui é um polo sul, esse lado aqui da direita vai ser o quê? Norte. Norte. Aqui, na segunda parte, o lado à direita eu já sei que é um polo norte. O da esquerda tem que ser o quê? Sul. Sul. Muito bem. Então, aqui, polo sul. Bom, agora fica mais fácil, olha. Aqui a gente já concluiu a repulsão. No segundo experimento, você está aproximando polo sul, certo? De polo. O que está desse Norte. lado aqui? Polo sul de Norte. polo norte. Então, o que vai acontecer? Eles vão juntar, qual, eu não sei o termo indicado para falar isso. O contrário da repulsão, né? O contrário de se afastar, o se aproximar, como você está falando, a gente chama de atração. Chama de atração, ok? Então, lembrar, é atração e repulsão. Se atraem, se repelem, ok? Bom, no terceiro experimento, quais lados a gente está aproximando? O sul. O sul dos O dois, né? sul, o sul do... O sul do T e o sul normal. Então, sul e sul, concorda? Né? Já que T é norte, esse lado aqui é norte, aqui também é sul, né? Então, sul e sul, vai acontecer o quê? Repulsão. Eles vão Repulsão. vai repelir um ao outro. Exatamente. Bem. E, finalmente, né, no experimento 4, você aproximou o polo norte aqui conhecido dessa extremidade A, que a gente sabe também, aqui eu tenho um polo sul, correto? Portanto, vai acontecer o quê? Atração. Isso, atração. Muito bem. Tá? E aí a gente tem a resposta para o exercício. Né? Aqui faltou a interrogação. Que tipo de interação ocorre em cada uma das 4 experiências? Na experiência 1 acontece repulsão,
na terceira também, enquanto que na segunda e na quarta irá acontecer a atração, ok? Ops. Bom, o segundo exemplo, ele vai fazer com que a gente pense um pouquinho a respeito de um conceito que provavelmente vocês aprenderam em algum momento lá na geografia, tá? Olha só, sabendo-se que o Sol, mostrado na figura deste exercício, está nascendo, responda. Dos pontos M, P, Q e R, qual deles indica o sentido do norte geográfico? Depois, entre os pontos A e B indicados na bússola, qual deles é o polo norte e qual é o polo sul da agulha magnética? Então, só para pensar um pouquinho a respeito dessa figura, o que acontece? Olha, a gente tem a representação, né, do Sol nascendo, ok? E aí, nessa região, foi colocada uma bússola, né, que no caso da figura exagerou na sua representação, obviamente que ela está fora de escala, mas aí a gente tem esse alinhamento, né, da agulha magnética da bússola, tá? Os dois pontos dessa agulha magnética da bússola, as duas extremidades, aliás, elas foram indicadas pela letra A e B. Enquanto que nessa região aqui, né, em que aparece o nascer do Sol, você tem também 4 pontos indicados, no caso P, Q, M e R, tá? No item A, vamos começar por ele. Esses pontos M, Q, P e R, qual deles, na opinião de vocês, é um norte geográfico? O P. M. Né? Por que B é um norte geográfico, na opinião de vocês? Eu falei M. Você falou M? Porque é onde o sol está apontado, senhor. Então, mas aí, o William, tem o seguinte detalhe, olha só. Você respondeu letra B, certo? É o ponto B. Mas ele pergunta entre os pontos M, P, Q e R. Tá? Então, Eu já falei começa P. por aí. Eu falei P. A P, perdão, desculpa, William. Né? Eu entendi B de bola. Aí tudo bem, já faz mais sentido porque está entre as possibilidades. Só que tem um detalhe, né? Será que é realmente a letra P ou será que é a letra M? Como é que a gente vai poder concluir isso, tá? Eu falei aqui agora há pouco que a gente vai ter que aprender, aliás, a gente vai ter que relembrar de algo que provavelmente vocês aprenderam em geografia. Geralmente, a gente aprende isso lá nas séries iniciais, quando o professor está ensinando a gente a se localizar em relação aos pontos cardeais, tá? E quando eu penso em pontos cardeais, essa ideia da localização geográfica, o nascer do Sol, ele acaba sendo uma referência para a gente. Por isso que foi destacado aqui no exercício. Que referência é essa? Alguém sabe me dizer? O Sol Como nasce norte. no oeste. O Sol nasce no... Oeste. Na verdade, ele se põe no oeste. Ele nasce Confundo no leste. no leste. Tá? Ele nasce no leste. Mas assim, lembrar que, na verdade, ele nasce nas bandas do leste. Porque o ponto específico ali, né, em que o Sol está apontando, o que a gente chama de nascer do Sol, ele muda ao longo do ano, né? Considerando os movimentos que a Terra executa, né? Mais especificamente o movimento de translação,
o que acontece? Esse ponto do nascer do Sol, ele muda um pouquinho de posição, mas ele sempre vai estar ali nas bandas do leste. E aí, para você se localizar, você pode fazer o seguinte, olha, aponta o seu braço direito para o lado em que o Sol nasce. Ali você vai ter o leste. Se o seu braço direito está apontando para o leste, o braço esquerdo ele vai estar apontando para onde? O que está na outra extremidade do leste? Oeste. Isso, oeste. Então, eu posso concluir nessa análise que eu estou fazendo, supondo aqui, né, obviamente, que nessa figura a gente está num dia do ano em que o Sol nasce exatamente naquele ponto que é o leste do nosso sistema aqui de localização, tá? Então, o ponto P é o leste, o ponto Q é o oeste. Nessa ideia de você se localizar, à sua frente, lembra que você apontou a mão, aliás, braço direito e braço esquerdo. À sua frente vai ser o norte e às suas costas vai ser o sul. Então, qual que é o norte geográfico entre esses 4 pontos? O M. Ou chutaria o M. Isso, muito bem. É isso mesmo, o ponto M, certo? É Certo. o norte geográfico, perfeito. Tá, então, aqui é mais um conceito da geografia mesmo, do que de física propriamente dito. Física vai entrar aqui na letra B, né? Considerando a agulha magnética da bússola. Eu tenho aqui indicado o lado A e lado B. Presta atenção na pergunta. Qual desses pontos é o polo norte magnético e qual é o polo sul magnético dessa agulha? Professor, o B é o norte e o A é o sul. Por quê? Porque é o oposto do geográfico. Se o M é o norte geográfico, o B vai ser o norte geográfico. Se o R é o sul Não, mas geográfico, o cuidado, A... olha só. Cuidado. Quando você falar em planeta Terra, aí realmente você vai ter polos geográficos e polos magnéticos, ok? Mas aqui a gente está falando da bússola, onde você só tem polos magnéticos, certo? Perceberam? Estou falando da Ah, bússola tá. agora, tá? Então veja bem, o que está coerente aqui, né? Na verdade, coerente em termos, porque a gente sabe, né, que essa agulha da bússola, ela não deveria estar alinhada certinho aqui com essa linha que liga o ponto M ao ponto R, já que a gente já conseguiu identificar que isso aqui é o norte-sul geográfico. E como existe a declinação magnética, essa agulha ela tinha que estar um pouquinho desviada dessa posição que ela está. Tudo bem, mas não tem problema. Agora, eu preciso descobrir se esse lado A ele é um norte magnético da agulha ou um sul magnético, e o mesmo para o lado B. E é esse lado A, né, essa extremidade A da agulha, ela aponta para o norte geográfico. Quando eu tenho um ímã suspenso, qual polo desse ímã costuma apontar para o norte geográfico ou, para ser mais preciso, próximo ao norte geográfico? O sul. O polo sul. Será? Peraí. Ó, ponto que aponta para o norte na bússola geralmente é o oposto do polo geográfico, né? É isso? Não, cuidado. Quando você fala que é o oposto,
é quando você está pensando nos polos magnéticos, porque aí sim, né, os opostos ali se atraem, né? O norte magnético, ele atrai o sul magnético e vice-versa, né? Então, o norte magnético de uma bússola sempre aponta para o sul magnético do nosso planeta. Ok. Mas, geograficamente falando, quando eu penso para que ponto geográfico o norte magnético da bússola aponta, esse ponto geográfico seria o quê? Qual polo? Seria o Polo Norte. Isso, exatamente, o polo norte. Né? Lembra que isso é que deu o nome, de forma equivocada, mas foi que deu, né, o nome norte-sul para falar dos polos magnéticos. Tá? Então, o ponto A é polo magnético. Por que eu sei? Perdão, é polo norte magnético. Por que eu sei que o ponto A é um polo, perdão, norte magnético? Porque ele está apontando para o norte geográfico. O ponto A está apontando para o ponto M, que a gente falou que é o norte geográfico. Tá? Numa bússola, numa agulha imantizada não, perdão, imantada, o lado que aponta para o norte geográfico tem que ser o norte magnético. Tá? Então, o ponto A é o polo norte magnético e o ponto B é o polo sul magnético da agulha. Tá? Foi o que eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente discutia a respeito dessa questão de polo norte, aliás, de polo geográfico e polo magnético, tá? A gente tem que pensar com calma, parar e refletir, porque é muito comum, nesse monte de polo que a gente está falando, as confusões ocorrerem, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? E a lista de exercícios que vocês têm para fazer, ela segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Ela vai ser baseada nesses principais pontos, né, que a gente discutiu aqui hoje, esses principais conceitos em relação aos ímãs e as suas propriedades. E provavelmente também nessa lista eu devo colocar algo mais específico sobre eletromagnetismo, mas que vai envolver a leitura de um texto a respeito de dois experimentos importantes para esse entendimento, né, de que magnetismo e eletricidade são fenômenos de mesma natureza, tá? Então, eu vou escolher aqui dois experimentos importantes nesse sentido, e a partir da leitura do texto, vocês vão responder as questões para mim, tá? As outras questões são baseadas nessas ideias que foram discutidas aqui com essa aula, tá joia? Pessoal, então eu encerro a aula por aqui, tá? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.